Reirene Tuquírio, irmãos. Pastor, como é que se escreve Reirene Tuquírio? Entra no meu Instagram. No meu Instagram tem uma imagem desta frase em grego. Embaixo tem a transliteração e depois o que é que significa. Reirene Tuquírio. Pastor, hoje comigo, abrilhantando o programa. Ah, pastor, mas qual é o seu Instagram? @Roberto Cruvinel. Entra agora aí, umas 15, 20 pessoas. @Roberto Cruvinel, ok? E você que quer nos assistir pela live, no meu Facebook, pastor, Roberto Cruvinel, perfil que eu estou com a minha esposa em pé. Uma outra coisa, eu vou colocar essa live no YouTube ainda hoje, se Jesus permitir. Quer me seguir no YouTube? Se inscreve no meu canal, Pastor Roberto Cruvinel, e aciona o sininho. Aciona um sininho para que você receba as notificações comigo. O Paulo na técnica de som, a Adriana já ligada esperando a sua pergunta. 11 9 3339 7799. 11 9 3339 7799. Você manda aí a sua pergunta, coloca seu nome, coloca aí a sua igreja e da onde você é, tá ok? No texto. Comigo permaneceu aqui meu irmão, meu amigo, pastor da nossa igreja, professor do nosso seminário, pastor Gessel Odilon, Reirene Tuquírio. Reirene Tuquírio, pastor Roberto Cruvinel, uma honra estar mais uma vez do seu lado nesse programa, permanecer aqui mais uma hora com os irmãos da Rádio Musical e com essa audiência maravilhosa. Que Deus possa abençoar vocês. Deixo um grande beijo para a Igreja de Arujá, pastores Roberto, pastora Bernadette e aos nossos amigos que temos lá. E pastor. todos os irmãos que estão na coluna, porque nós estamos em 40 dias de jejum, não é? Hoje é o 12º. Nós estamos aí 40 dias jejuando, aí com 12 colunas, e porque começaremos no próximo ano 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, um trabalho que também começou na Igreja de Arujá. Quero lembrar que no domingo pela manhã, eu vou pregar a palavra na ceia da Igreja Brasil para Cristo, na cidade Líder. Né? Vou colocar o endereço no meu Instagram, no meu Facebook. Se você quiser, domingo de manhã, me dá um abraço lá. Estarei com os meus livros, ali com meu amigo pastor Joel. À noite, no domingo, eu vou pregar a palavra no aniversário da Igreja Brasil para Cristo de Itu, com o pastor Davi. Então, povo de Itu, Deus abençoe. Irmão, eu ouvi do debate, eu gostaria que você me explicasse um texto de Gálatas. Me deu vontade de colocar uma pedrinha molada em cima da mesa, sabe, irmão? Gálatas 4:4. Vamos citar Gálatas 4:4. Vamos analisar Gálatas 4:4. E vindo a plenitude dos tempos, não é? Eu vou abrir aqui, olha, a live está subindo, hein, gente? Tem muita gente na minha live, Roberto Cruvinel. Gálatas, capítulo... Essa aqui, a pergunta é minha mesmo, viu, irmão? Eu que estou perguntando. Gálatas 4:4. Diz aqui: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é essa tal plenitude do tempo? Vamos lá. Ora, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: todo o Antigo Testamento é uma preparação. E o Novo Testamento começa nos Evangelhos com a manifestação. O que acontece em Mateus, Marcos, Lucas e João é uma manifestação do que de Gênesis a Malaquias o mundo foi preparado. Então, tudo que se vê no Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. E a plenitude dos tempos foi quando se completou o tempo para que Jesus se manifestasse aos homens. Agora, uma característica da plenitude dos tempos, irmão, não é que o texto de Gálatas, que na verdade Gálatas é o texto da liberdade, a epístola da liberdade, não é? Nós somos livres dos rudimentos da lei. Pega o texto de Colossenses, as questões de guardar dias, meses, anos, não tem eficácia alguma contra as obras da carne, não é? Inclusive, Paulo diz aí no capítulo, em Gálatas 1, se alguém pregar, 6 em diante, se alguém pregar outro evangelho, usa a palavra heteros, de tipo diferente. Não é? O que ele está? Ele está combatendo os gnósticos, que tem uns gnósticos que acham que tem maior espiritualidade, não é? Maior espiritualidade, e fazem interpretações mirabolantes, profundas, tão profundas, muitas vezes, que cheirando enxofre, vem
das Sagradas Escrituras. Agora, a questão da plenitude dos tempos são 3 características que Deus, na sua soberania, permitiu, não é? Porque, será que Deus usou só o judaísmo? Porque, vamos lá, vindo à plenitude dos tempos, são 3 características. Uma religiosa. A religiosa é o monoteísmo, através após a diáspora, a igreja, aliás, os judeus são espalhados pelo mundo conhecido, por todo o império, inclusive, né? Inclusive lá em Daniel fala desse império, né? Por todo o império. E aí eles estabelecem sinagogas, e ali o monoteísmo foi pregado. E esse monoteísmo essa visão monoteística fazia prosélitos. E Paulo usou inteligentemente como base missionária essas sinagogas. Por toda a Bíblia nós vemos isso. Mas será que foi só isso? E aí existe também um fator linguístico, que é o grego koiné, que é o grego helenístico, ou o grego bíblico, né, da época de Alexandre o Grande, que aliás é um macedônio, não é isso? Ou estou errado? Sim, Macedônio, filho de Filipe. Isso, que foi o instrumento aí para expandir o ministério e a cultura grega, porque a cultura grega, na verdade, dominou inclusive o Império Romano. Podemos citar as estradas romanas que abriram caminho para que as pessoas transitassem. Mas vou chegar lá. Então você tem uma questão religiosa, monoteística, uma questão linguística, que é uma língua de fácil entendimento, e tem também a questão política, que é a paz romana. Exatamente. Então Deus usou tudo isso. Agora, na cruz de Cristo estava os judeus mataram Jesus. Não é verdade, não é verdade. Inclusive, irmãos, amanhã à noite, às 22h30, eu vou estar na Rede Brasil Televisão, falando sobre pecado versus religião, não é? E, inclusive, eu digo, na cruz de Cristo, que não era da forma que todo mundo conhece, só a parte de cima pesava cerca de 50 quilos, não estava escrito só em hebraico, estava escrito em grego, latim, não é? Jesus... Nazareno, rei dos judeus. Rei dos judeus. Então, e tem a questão política, que é a das estradas, né? Então, a plenitude dos tempos foi a visão de Deus encontrar todo o povo. Agora, qual é a igreja que chegou até nós? A de Jerusalém ou a gentílica? Olha, a igreja que chegou até nós foi a gentílica, a pregação do apóstolo Paulo, né? Veja. Pedro, até o capítulo 10, ele resistiu para ir à casa de Cornélio, mas Paulo, no capítulo 9, já estava ganhando o mundo. Então, os irmãos que gostam de história, não precisa ser um curso muito avançado, não. Que gostam de história vão entender que a igreja, e vão aprender que a igreja de Jerusalém cai no ostracismo no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito cerca Jerusalém, a igreja cai no ostracismo. Se dependesse da igreja de Jerusalém, não teria igreja. Exatamente. Ainda bem que depende do Espírito Santo. Veja, o maior culto da Bíblia está lá em Atos 13. Quantas pessoas tinha? 5. Todas elas com ministério, profetas e mestres. Vamos continuar. Irmão, vamos lá, o Cláudio pergunta, explica a passagem de Mateus 10:34. Mateus 10:34. Jesus não veio trazer paz, mas a espada. Esse é o texto de Mateus 10:34. 34. Né? Bom, isso significa que Jesus, ele não veio para trazer conforto, não veio para deixar as coisas como estavam, trazer panos quentes. Na verdade, a palavra de Deus e a pessoa de Jesus foram divisores, sim, no mundo. A começar pela história, que ela é contada a partir do nascimento de Cristo, ou próximo ao nascimento de Cristo, o antes de Cristo e o depois de Cristo. E depois disso, realmente a palavra de Deus ela tem dividido, inclusive nações, povos. Por quê? Porque é uma divisão entre a verdade e a mentira, entre o que é passageiro e o que é eterno. Quando Jesus diz isso, quer dizer, o mundo iria mudar. Iria mudar por quê? Porque Jesus estava se manifestando. Olha, maravilha. Olha, o Eduardo pergunta... deixa eu saudar o pessoal que está na live. Tem um irmão que diz que só dá para ver meus olhos na live. Será? Paz, pastor. Esse programa é uma bênção na minha vida. O Lucas Souza. Oswaldo Andrade. Faz diferença... faz diferença entre fé e não colocou o restante. Não consegui abrir o restante, irmão. Ele fez uma pergunta, mas não consigo ler. Thaís Raquel, tá ligado? Sérgio Diniz, tá ligado? O Paulo Alcides, só dá para ver meus olhos, não sei como, mas tudo bem. Olha, quer mandar uma pergunta pra gente? 11 9 3339 7799. 11 9 3339
7799. Pastor Cruvinel, ensina do que transborda o copo. Glória a Deus. Aprendo muito. Ele está fazendo uma pergunta? Não entendi. Ensina do que transborda o copo. Ensino, acho que do que transborda o copo. Mas vamos lá. O Eduardo pergunta, como interpretar a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 2? 1 João, Primeira de João 4, 4, 2, que diz o quê? Diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É muito interessante esse texto, vamos lá. Bom, vamos pensar que o apóstolo João, ele escreveu dentro de um contexto que o pastor já acabou falando sem sabermos dessa pergunta, gnosticismo, né? E havia algumas pessoas que pregavam uma natureza de Jesus puramente espiritual. E havia outros que pregavam a natureza de Jesus puramente carnal. Então, aquele que negasse que Jesus tinha vindo em carne, ele provavelmente estaria anulando com isso o sacrifício na cruz do Calvário. Os docéticos diziam que ele veio só em espírito. Isso, se ele veio só em espírito, então a cruz foi uma encenação. Mas uns até diziam que ele veio numa carne espiritual. Olha aqui, primeiro século. Alguns absurdos. Na verdade, se nós lemos Timóteo, capítulo 2, versículo 5, primeiro de Timóteo, diz o seguinte: Jesus, há um só mediador de Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus veio sujeito às mesmas paixões, feito em carne, sangrou de verdade, chorou de verdade, teve fome de verdade, teve sono de verdade. E o fato dele vir, essa semente da mulher preconizada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ter vindo em carne como homem, o verbo se encarnou, João capítulo 1, é que faz o sacrifício dele valer a pena. Por isso que ele diz, aquele que nega que Jesus veio em carne, esse tal não é de Deus. Então o texto diz em Timóteo, não é aquele que se manifestou entre os homens, foi crido, não é? Pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então fala dessa questão da natureza hipostática. Pode discorrer um pouquinho sobre a questão da natureza hipostática? A natureza hipostática, alguns chamam Cristologia. de teantropos, é isso? Teantropos. Vamos lá. Que a natureza hipostática, como o pastor Roberto Cruvinel vai ensinar, é uma matéria teológica da cristologia, que fala estudo sobre Jesus, né? Que Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. 100% homem, 100% Deus. Sendo Jesus homem, carne e sangue, ele foi levado à cruz, derramou todo o seu sangue, por isso nós temos perdão dos nossos pecados. Maravilha! É isso daí, irmãos. Olha, até hoje existe remake de heresia. Existe. Remake, né? O mesmo texto de Gálatas 1,6, que fala para a igreja, porque o que acontece? Lá no texto de Gálatas, o povo tentava fazer a igreja voltar novamente para a lei. A todo tempo tentaram todo fazer tempo, isso. judaizante, da mesma forma que existe escute bem, anote, toda unilateralidade de apreciação doutrinária é deletéria e perniciosa. Vou repetir. Toda unilateralidade de apreciação doutrinária é deletéria e perniciosa. Quer explicar? Eu concordo com isso, porque toda unilateralidade... Unilateralidade. Travou agora. Travei agora. Mas é o seguinte, ela é parcial, ela pode fazer mal, ela pode destruir. Nós temos que conhecer a Bíblia na sua plenitude, o máximo que nós pudermos conhecer, comparar os conhecimentos usando a própria Bíblia, fazer como os bereanos faziam, para nós tirarmos uma conclusão que seja a mais acertada possível. E nem crentes eles eram. Exatamente, a Bíblia não menciona que eles eram crentes, bereanos. Só que eles examinavam. Mas, por exemplo, o que o pastor Cruvinel falou sobre a tentativa de voltar a igreja ao judaísmo... Ou a exacerbação da graça, qualquer um dos dois lados. Nós vemos isso acontecendo lá em Coríntios. Aquela cisão, aquelas brigas, aquelas emulações da igreja de Corinto, que Paulo tanto combateu no capítulo 1 da sua carta, até o capítulo 4, era exatamente gente exacerbando no que achava que era correto. Agora, o pastor Cruvinel tem uma opinião, eu tenho uma opinião, mas a Bíblia tem uma opinião por dela. exemplo, a cura divina é bíblica? Sim. Agora, a exacerbação disso pode tornar uma heresia. Pode anular outras coisas. Pode, justamente. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Veja, os nicolaítas, a Bíblia fala sobre os nicolaítas, não é? Os permissivos, quer dizer, então eu sou crente, o meu corpo é para corrupção. Existe uma doutrina que vem de um jornalzinho por aí, que não tem nada a ver com cristianismo, não é? Que diz que o demônio pode estar na sua carne. Então Jesus tinha carne e ele era endemoniado? Lógico que não. Então isso é heresia. Então qual é a heresia? Você tirar o texto fora do contexto.
Por exemplo, você dizer que só é abençoado quem coloca o mezuzá na parede, não sei. Para, irmão. Não é? Jesus disse que estaria comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Por outro lado, eu não preciso santificar a minha vida. Como não? Se a Bíblia diz em Romanos 12 que eu tenho que santificar a minha vida. Posso citar uma frase sua, pastor Cruvinel? Pode. Toda Bíblia, nem toda Bíblia é doutrina. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Toda a Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a Bíblia é doutrina e nem toda doutrina é para a igreja. Sim, então certo. é isso que a gente fala sobre. Então, o Michel pergunta: a grande tribulação de Apocalipse foi a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo ou ainda está por vir? Só um minutinho antes de eu responder, eu quero saudar a Thaís Anderson, que diz: pastor, a paz do Senhor, Roberto Cruvinel, Deus te abençoe, todos os que participam do estudo teológico, curto todos os dias. Deixa eu pedir uma coisa aos irmãos. Os irmãos anotam meu WhatsApp e me colocam em listas. Por favor, não me colocam em listas, meus irmãos, porque é muita gente que me manda, e meu WhatsApp é para convite, para palestra, não é alguém saber da nossa igreja. Porque se você me coloca em lista, vem um monte de imagem, vai sobrecarregar meu celular. Então, eu vou educadamente pedir que não faça isso. Se insistir, eu bloqueio, tá bom? Então, vamos lá. Você entendeu a pergunta? A grande tribulação de Apocalipse foi a destruição de Jerusalém? Quer dizer, aquela visão preterista, aquela visão darbista, como foi falado. Sim. Vamos lá. Mateus 24, quando Jesus fala, ai das grávidas, ai daquelas que amamentam, Jesus não estava falando apenas da grande tribulação. Na verdade, Mateus 24 é um texto tanto histórico quanto profético. Então ali, Jesus está falando sobre a história deles, estava falando sobre as coisas que iriam acontecer depois e sobre o fim, inclusive. Então, havia ali, aconteceu no ano 70, uma destruição de Jerusalém, foi o general Tito quem marchou pela cidade, que profanou o templo, fez os judeus sacrificarem porcos, realmente foi uma destruição da cidade. Isto se referiu aos irmãos daquela época, aos judeus daquela época. A grande tribulação, que nós acreditamos, que eu acredito, aliás, os irmãos que são dispensacionalistas, é um período escatológico que acontecerá imediatamente após a vinda de Jesus na terra. No céu vai acontecer as bodas do Cordeiro, o casamento entre Cristo e a igreja, e na terra um período de 7 anos, que Daniel falou sobre isso, vários homens, e Apocalipse também fala sobre isso, são os 2 períodos de 42 meses, que daria 3 anos e meio. 3 anos e meio, 3 anos e meio de domínio do anticristo. O Robert aqui na live, pessoal, compartilha a live, tá? Marque as pessoas, compartilha a live. Muita gente assistindo a live aqui, copia o link da live e compartilha nas suas redes sociais. Quero lembrar que hoje às 16 horas, pastor Jamierson virá com a 2ª edição do programa teológico, e dessa feita com um tema específico, com um convidado especial tratando sobre um tema. É pegar o caderno e anotar, porque aí é uma aula de um tema específico. Aqui é teologia na lata, né, irmão? Aqui é na lata mesmo. Você viu alguma pergunta? Nenhuma. Nenhuma. Nem vai ver, agora você só vai ouvir. O Robert pergunta: fala, pastor, sobre o 2º casamento. Prefiro que o senhor responda essa pergunta. Tá bom. Irmãos, o propósito de Deus é a família. Gênesis 2:24, e deixará o homem a sua casa e unir-se-á a uma mulher, e serão ambos uma só carne. Este é o propósito de Deus. Agora, existe a possibilidade de um 2º casamento? Sem dúvida que sim. Quando Jesus vai à mulher na cidade de Sicar, no Evangelho de João, lá na região de Samaria, inclusive eu preguei nisso domingo na igreja, nossa igreja do Mirante, lá em Arujá. Ele chega primeiro, ele chega antes dela e senta na beira do poço e aguarda. Olha aí, ele sabia. Aquela mulher já havia tido 5 maridos. Agora, tem muita gente que diz que ela era uma adúltera. Se isso fosse verdade, ela seria apedrejada. Não, ela foi repudiada. Existe a palavra repúdio, apoluo, repúdio, não é? Então existe a possibilidade, sim, do 2º casamento. Não é a vontade de Deus, a vontade diretiva de Deus. A vontade diretiva de Deus é que você viva uma vida em paz. Mas existem possibilidades, algumas situações que a Bíblia mostra. Veja, a 1ª epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, não é? Que se a pessoa deixar a outra, ela fica livre para casar, desde que seja no Senhor. Aliás, isso é uma questão importante. Amós 3:3, andarão 2 juntos se não estiverem de comum acordo. Veja o texto de Coríntios, que comunhão entre Cristo e Belial.
Agora, existe o texto de Esdras 10, que também tem uma referência lá em Neemias, onde o Senhor mandar embora as mulheres e as crianças porque eram de outra nacionalidade. Tem muita gente que pega texto fora do contexto, não é? E diz sobre uma questão eterna no casamento. Olha, a Bíblia diz que no céu ninguém se casa nem dá em casamento. Certo é que a vontade de Deus é que você se case, que você viva uma vida em paz. Agora, e as pessoas que tiveram um problema na trajetória? Eles são menos crentes do que as outras? Qual é o texto bíblico que diz? Eu fico escandalizado de ver muitas vezes a igreja, no geral, tratar pessoas que tiveram certos problemas ou qualquer outro problema como se fossem leprosos espirituais. Não é como se o divórcio, por exemplo, a separação, ou o desquite, como era antigamente, fosse o pecado imperdoável. Ora, então quer dizer, o homicídio não é um pecado imperdoável, mas o divórcio sim. É óbvio, irmãos, que todo pastor luta para a manutenção do casamento, luta para que tudo corra bem, para que você continue caminhando em paz. Mas existem situações, elas devem ser levadas em consideração, e essas pessoas têm que ser orientadas, guardadas, acolhidas, protegidas, ensinadas e, acima de tudo, devem ser amadas. Jesus não entrou em juízo de valores com a mulher, que tinha 5, e ela teve tantos problemas emocionais que aí ela viveu com o que não era dela. Quer dizer, para mim não tem mais chance, mas Jesus chegou primeiro, porque mesmo que ela não visse a chance, Jesus viu antes dela. Muito bem. É isso aí. Ricardo, quando recebemos Jesus como Salvador, também recebemos o Espírito Santo? Bom, eu acredito que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós passamos sim a ser templo e morada do Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo. Há na Bíblia exemplos de pessoas que eram cheias do Espírito Santo e não eram batizadas no Espírito Santo. Agora, eu sou um crente pentecostal. Eu acredito em duas situações que acontecem no crente. Primeiro, ele pode ser cheio do Espírito Santo, e segundo, ele pode ser batizado no Espírito Santo. Tem os textos diferenciando? Quando você aceita Jesus, está lá em Efésios 1,13. Eu vou ler. Não, quando você continua a explicação, okay. Então vamos lá, continua a explicação. Não estava preparado para responder essa Desculpa. pergunta, mas vamos lá. Não, aqui é na lata, né, irmão? Na lata, ok. Então vamos lá. E não adianta ficar vermelho, não. Ainda bem que a gente está na rádio. Tá mais ou menos, olha aqui na live, ó. Vamos lá. Quem está vendo o pastor Gessé vermelho aqui, pessoal? Você sabe que o pastor Gessé, para quem não sabe, o pastor Gessé é como meu filho. Muito obrigado. Ele é como um filho para mim. Ele, a Flavinha, sua esposa, são membros, são pastores da igreja onde eu tenho o privilégio de servir, né, lá em Arujá, na Rua Guanabara 155, e é como um filho. Então eu tenho essa liberdade. Ficou vermelho? Fica à vontade, pastor. Tem uma luzinha vermelha aqui na frente do meu microfone. Mas vamos lá. Vamos lá. A pessoa, quando aceita Jesus, o Espírito Santo faz morada nela. Então sim, ela é cheia do Espírito Santo. Então vamos lá. Eu vou ler para você continuar. De Efésios. 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste essa palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Perfeito. Essa é a doutrina do apóstolo Paulo falando sobre esse assunto. E em Atos capítulo 2, temos pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Aí é uma segunda bênção, né? Ser batizado no Espírito Santo. Portanto, meu irmão, respondendo a sua pergunta, sim, a pessoa é cheia do Espírito Santo, tem o Espírito Santo dentro dela quando aceita Jesus. Aliás, a Bíblia diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você um dia aceitou Jesus, foi uma obra do Espírito Santo na sua vida, que você abriu o coração para esta obra. Então, sim, o Espírito Santo está dentro de ti. Maravilha. Leonardo, Deus é onipresente? É. Sim. Então ele está no inferno? Eu responderia que sim, representado pela sua ira. É hoje. Deus está assim no inferno, representado pela sua ira. Você sabe que na minha apostila está escrito isso. Você lembra que tá lá, você deu essa aula. Que é a teontologia. É um atributo de Deus, atributo incomunicável, chamado onipresença. Deriva do grego omni, todo, né? E presença, ou seja, está em todos os lugares, ao mesmo tempo e mais. Em todos os lugares, ao mesmo tempo, em todas as esferas do tempo, presente, passado e futuro. De vez em quando chega aqui algumas perguntas complicadas, né? Difíceis. Vai nessa? Vamos lá. Pode ler. O que é a glória de Salomão? Quer que eu responda ou o senhor responde? Você leu glória? Não é glória? É glória? Não é glória não. Goétia.
Você sabe o que é isso? Não, irmão, isso eu não sei Eu o que é. conheço um filósofo chamado Goethe. É, mas não agora sei se o que disso eu tô acontece é o falando. seguinte, eu vou passar aqui para a minha produção, que vai pesquisar essa palavra aí. Essa palavra eu não conheço, irmão. Como ontem fizeram uma pergunta sobre um demônio aí, e a gente respondeu no ar, depois de uma pesquisa, né? Ok. O Sérgio pergunta, como identificar nos dias atuais os verdadeiros cristãos? Ora, os verdadeiros cristãos são identificados se eles fazem aquilo que Jesus mandou. Jesus disse: meu pai, meu irmão e minha mãe são aqueles que fazem a minha vontade. Jesus deixou um mandamento: que todos vós vos ameis como eu vos amei. João capítulo 13, versículo 34. Se a pessoa reconhece Deus como seu Salvador, pratica o bem, a vida dela é pautada na palavra de Deus, esta pessoa, obviamente, ela é um cristão. Maravilha. Assim nós acreditamos. Agora, é importante entender que às vezes as pessoas têm liturgias diferentes, não é? E tem gente que é cristão de verdade, irmãos, e às vezes tem dificuldade até doutrinária, porque aprendeu desse jeito. É importante entender que tem gente que é doutrinariamente correta e não é crente, não tem compromisso com Deus. Se Deus quisesse todo mundo igualzinho, fazia uma fábrica com linha de produção, não é? Exatamente. Não é isso? Pastor, explique... o Adriano pergunta, os livros apócrifos da Igreja Católica têm valor para nós cristãos? Bom, tem um valor de pesquisa, um valor didático, mas jamais um valor doutrinário. Há de se saber que esses livros apócrifos, que foram acrescentados ao Antigo Testamento, que estão na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, eles nunca foram aceitos pelos judeus. Os judeus, que é o povo que recebeu a Bíblia, que é o povo que nós até falamos no programa anterior, eles reconheciam os 39 primeiros livros que nós temos, chamavam isso de Tanar, que era Torá, Nevim e Ketuvim. Esses acréscimos foram colocados depois, por ocasião da Contra-Reforma. Quando houve a Reforma Protestante em 1517, quando ela começou, aliás, por Martinho Lutero, a igreja, após isso, lançou um movimento chamado de Contra-Reforma. E uma das coisas que ela fez foi acrescentar esses livros ou porções de livros do Antigo Testamento. Para nós, valor doutrinário, zero. Olha, gente, nós temos aqui uma produção muito competente. A Adriana, rapidamente, me fez um levantamento. A Goetia de Salomão é uma obra que é pseudepígrafo atribuída a Salomão, onde existem conjurações que você pode invocar demônios e dominar demônios. Então, se alguém está ensinando isso na igreja, aquilo não é uma igreja, aquilo é uma feitiçaria, uma obra de feitiçaria, não é? Qual é a diferença disso com Harry Potter? Qual é a diferença disso com... Aliás, Harry Potter é uma ficção. Agora, é lamentável que pessoas vão aprender bruxaria ao invés de ler Bíblia Sagrada. Não, tem algumas reuniões que não ficam longe da bruxaria, não é? Por exemplo, aquela do Incubus, né? Do Incubus, que é um demônio que trabalha só na vida das mulheres. Já ouviu falar disso? Incubus? Nunca ouvi falar. Então, é um camarada que é convidado nas igrejas aí, tem um livro sobre isso, diz que tem o nome de um demônio que trabalha nas mulheres, o nome do demônio que trabalha nos homens. Em vez das pessoas aprenderem a fazer batalha espiritual na Bíblia, como é que faz a batalha espiritual na Bíblia? Efésios 6, a armadura de Deus. Como faz? Romanos 12, jejum e oração. As pessoas vão aprender com feiticeiro. Pastor, mas estou sendo muito duro. Não estou sendo duro, estou dando nome aos bois. Olha, cidadão que ensina uma coisa dessa é bruxaria, é feitiçaria. Tudo que nós ensinarmos tem que estar embasado na Bíblia. Eu sempre digo, a nossa opinião é o que menos importa. O que nós sentimos, o que nós pensamos é o que menos importa. A Bíblia já está na nossa mão. Tem gente que vai pesquisar Cabala, tem gente que vai pesquisar Goetia. Esse tipo de coisa, meus irmãos, se fosse importante, estaria na Bíblia. E tem coisas que são atribuídas a Salomão que Salomão não escreveu. Tem coisa atribuída a Davi que não veio de Davi. Tem uma série de livros que são apócrifos. Os apócrifos, inclusive, são chamados de deuterocanônicos, né, que foram colocados no Concílio de Trento em 1546 para combater a Reforma. Foi chamado de Contra-Reforma. Os apócrifos, o Index e a Companhia de Jesus, que eram as linhas de frente da Igreja Romana. Agora, os pseudepigráficos ou pseudepígrafos são livros que são falsamente atribuídos a santos de ambos os testamentos. E tem coisa que é bruxaria. E eles querem validar uma mentira, dizendo que foi Salomão que escreveu, por exemplo. Não, e interessante, irmãos, que às vezes no YouTube tem gente que vai inventar isso, teoria da conspiração.
Às vezes até gente muito importante por aí, viu? Tem essas coisas horrorosas da teologia de conspiração, só ninguém merece. O Fábio queria que falasse um pouco sobre os dinossauros na Bíblia. Dinossauros? Bom, nós acreditamos que Deus criou todos os animais, mas só para o irmão entender, os dias da criação, em hebraico, a palavra usada é Yom, Yom. A tradução de Yom em hebraico são dias, tempos e eras. Quando a Bíblia diz que Deus criou os grandes animais, as grandes bestas feras, ela pode sim estar afirmando que os dinossauros foram criados aí, né? Não foi o diabo que plantou osso de dinossauro embaixo da terra. Existe a questão da idade geológica da Terra, esses milhões de anos, podem ser explicados com os dias e eras da criação não sendo dias de 24 horas, dias solares, ponto. Então existiram, foram criados por Deus, não pelo diabo, mas que por ocasião, quer seja de um terremoto, quer seja da queda do diabo, ou quer que seja, deixaram de existir no planeta. E a Bíblia ela fala sobre estação, fala sobre Leviatã, fala sobre criaturas dos mares. Monstro marinho, né? Exatamente. O texto de Jó, inclusive, de Ló, de Jonas, na Septuaginta, é traduzida a baleia como monstro marinho. Agora, existem irmãos dispensacionalistas que aceitam a teoria da lacuna, ou o período caótico da Terra, que você pode ver no livro de Lawrence Olson, Plano Divino através dos Séculos, da CPAD. Eu não estou ganhando merchan não, porque o livro é bom mesmo, é antigo e é bom mesmo. É um clássico, você pode achar por aí, você encontra esse livro. Então ele fala que entre o versículo 1 e o versículo 2, Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou. Qual a primeira criação de Deus? O conceito de tempo. Porque antes é eternidade, não é? O conceito de tempo. E aí o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia na versão corrigida, numa versão atualizada, se me fala a memória, tornou-se. Se tornou-se é porque não era. E permita-me dizer, o verbo em hebraico... Estava sem forma e vazia. O verbo hebraico é haitá. O verbo hebraico era, seria raia. Mas o verbo haitá é tornou-se. O ouvinte pode pesquisar isso. A palavra da Bíblia hebraica, da Bíblia Torá, está haitá. Haitá. Então haitá é tornou-se. Tornou-se porque não era. Então os irmãos fazem uma alusão da profecia de dupla referência de Ezequiel 28, que fala de Ciro, mas atribui também a queda de Satanás, não de Lúcifer. A palavra Lúcifer no latim e na Vulgata também foi usada para Jesus no Novo Testamento. Portador da luz. Então, esse ser, Isaías 14, que cai do céu. Ora, a ciência tem uma teoria que a queda de Satanás, que a extinção dos dinossauros se deu por queda de um meteoro. Que é uma teoria. Bom, é uma teoria. Agora, lá no livro de Jó, você vê várias pinceladas científicas importantes, tá ok? A Maria Aparecida, qual é o pecado que me impede de tomar a ceia? Irmã, que não é confessado. Pecado que não é confessado. 1 de João 1,9. Se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. O Cícero, quero saber mais sobre batismo de crianças. Conheço um presbiteriano que batiza bebezinhos. Bom, primeiro, que a nossa questão não é avaliar a metodologia de qualquer denominação, mas o pastor vai falar sobre batismo de infantes. Bom, nós cristãos, pelo menos tradicionalmente, nós acreditamos que o batismo deve ser pedido, né? Todos os episódios da Bíblia, inclusive Jesus, eles, quando foram batizados, eles pediram o batismo, foram pedir o batismo. Então o batismo é uma prática que é interessante ser feita numa idade de consciência, né? Uns dizem 12 anos de idade. Ok. Então eu acredito que o batismo eficaz seja aquele que a pessoa tem consciência, saiba o que significa, de preferência tenha sido discipulada e aí vai seguir o batismo. Há outros casos? Uma pessoa doente no hospital recebe um batismo, pode ser por aspersão, o que quer que seja. Pode ser uma pessoa que conheceu Jesus naquele momento e pediu, como Filipe e o eunuco, em Atos capítulo 8. Pode sim. Mas é interessante que a pessoa saiba o que está acontecendo, tenha consciência e faça inclusive uma profissão de fé. Eu não batizo crianças. Teria que ser uma exceção muito grande para batizar crianças. Até mesmo a apresentação no templo, que está no Evangelho de Lucas 2, não é uma prática cristã, é uma prática judaica, mas é interessante. Sim. Que você está apresentando. Nós fazemos a apresentação de crianças porque achamos que orar e dar graças e orar pelos pais é muito interessante, Exatamente. é muito bom.
O Wellington, de Certo em Paz, ele tá aqui na live. Pessoal que está na live, compartilha aí. Quero dizer que essa live vai estar no meu canal do YouTube. Se Deus permitir, ainda hoje. Se você quiser se inscrever no canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, acionar o sininho ali para você ter as notificações. E ele faz uma pergunta que eu respondi ontem, inclusive esse vídeo está no meu canal já, que pergunta: os salvos têm que ser batizados nas águas e no Espírito, mas na cruz. Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Como explicar isso? Ele está falando de um homem arrependido, né, que os dois ladrões blasfemaram de Jesus. Não tem esse negócio de bom ladrão, é ladrão, não é? Gálatas 6,7: não erreis, Deus não se diz escarnecer, o que o homem semear certamente se fará. Que Jesus fala, ou melhor, aqui ele infere ali, quando diz hoje mesmo estarás comigo no paraíso, está em Marcos 16,16, eu respondi isso ontem: quem crer e for batizado será salvo. E esse batizado, que é uma voz passiva, se refere ao batismo no corpo, efetuado pelo Espírito Santo. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Perfeito. Tá bom? O Antônio pergunta: a Bíblia relata sobre tatuagens? Tem um texto na Bíblia, no livro de Levítico, se eu não me engano. 19 e 28. 19, 28. Que diz o seguinte: não farás marcas nos seus corpos. Essas marcas também podem ser entendidas como marcas de consagração que alguns povos faziam em seus corpos. Em Apocalipse 19, Jesus aparece com uma marca na sua perna que está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E alguém chama isso de tatuagem. Chamam isso de tatuagem. Mas, irmãos, essa daí é uma decisão sua. Você faça se você achar que deve fazer. A Bíblia ela não proíbe explicitamente, mas também ela não te sugere. Isso não vai te afastar nem te aproximar de Deus. Tem coisas que a gente tem que levar em consideração, sabe, irmãos? Vamos levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, letras japonesas. Isso. Olha, essas letras japonesas têm origem, procura lá, pesquisa um pouquinho, no shintoísmo. Tatuagens tribais, tem a ver com religião. Irmão, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas a pessoa não era crente, então Atos 17:30, é isso? Atos 17:30, que diz lá, ou 17:10, que diz lá que Deus não leva em consideração, vou ver aqui, o tempo daqui, já passei de meio século, né, irmão? Atos 17, que diz assim, que Deus não toma em conta o tempo da ignorância, não é? Como o pastor disse, você tem livre-arbítrio, mas também tenha bom senso, né, irmão? Tenha bom senso para não criar também escândalo a ninguém. Acho que é 17:30 mesmo, viu? 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens em toda parte que se arrependam. Olha aí, não é? Tá bom? Vamos trabalhar? Isso aqui é a sua área, né, pastor? Deixa eu dizer que hoje às 16 horas, 4 da tarde, pastor Jamierson vem com a segunda edição do programa. Segunda edição do programa teológico, dessa feita com uma palavra muito abençoada, num tema específico. Convidados, tá ok? Você não pode perder caneta e caderno, não é papel não, caderno. Quero dizer que você pode me seguir e ver aí minhas imagens no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Eu queria pelo menos umas 20 ou 30 pessoas entrando no meu Instagram, não é? Vendo lá como se escreve Reirene Tuquiro, só procurar, tem até trechinhos de eu cantando hino da harpa, 169 da harpa, que é o seu favorito. Eu né? gosto. Eu sou daqueles crentes que faz apelo, irmão. Eu faço apelo de salvação mesmo. Faço apelo, creio no poder de Deus. Graças a Deus. Quero agradecer também a todos os irmãos que têm orado por essa rádio, pela família Apolinário, por nós. Que Deus nos dê graça para continuar ensinando aos nossos convidados, à nossa equipe. Ninguém faz nada sem uma equipe abençoada. E vou te dizer, irmãos, a equipe da Rádio Musical é abençoada. Os nossos convidados são abençoados. Por quê? Nós não trazemos ninguém aventureiro aqui. Gente comprometida com o Evangelho, de verdade, com preparação verdadeira, real. Não é aquele negócio feito no computador, não. Gente que estuda. Às vezes a pessoa não tem nenhum diploma, mas conhece, sabe o que está dizendo, estuda, né?
Não é isso? Exatamente. Não tem o diploma assim no seguinte, uma formação excepcional, superior e tal, mas conhece que tem gente que faz doutorado, pós-doc, com uma tese que muitas vezes não vai servir para coisa nenhuma, só fez a defesa. A mosca branca, né, que eles falam. O Anderson Rocha, isso aqui é a sua área, hein? Vamos lá. Antes de falar, me segue no Instagram, @Roberto Cruvinel. E prepara para seguir o pastor Gessé também, tá ok? Daqui a pouco, qual que é o seu? Meu, Gessé Odilon. Instagram, YouTube, Gessé Odilon, você vai me achar. Com N de navio no final. Isso, tá bom? Um abraço aqui para todo o povo de Deus ali de Arujá. O Anderson Rocha pergunta, os anjos são seres assexuados? Bom, de acordo com o que Jesus falou sobre os anjos, embora assim, todas as vezes que aparece um anjo na Bíblia, ele recebe um nome masculino, né? Gabriel, Miguel, recebem nomes, até os anjos de destruição, Abaddon, Apolion, recebem nomes masculinos. Mas anjos são espíritos, meu irmão. Espírito, até onde me consta, não tem sexo. Não tem testosterona, não tem estrógeno. Espírito é espírito. É um ser imaterial. Então não faz sentido nós falarmos que eles tenham sexo. Eu acredito que anjos sejam seres assexuados. E a Bíblia, Jesus disse, na eternidade não se casarão, nem se darão em casamento, pois serão como os anjos de Deus. Ponto. Irmão, Ronaldo pergunta, gostaria de saber o que Jesus quis dizer quando falou, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Bom, com certeza Jesus estava aplicando aí uma questão... De zumbi. Não, Walking Dead, nada disso. Não, então tá bom, vamos lá. Uma questão espiritual. Por quê? Quem são os mortos? A palavra morte... Thanatos. Isso. Aliás, por muitos anos eu falei Thanatos. Aí eu falava para o Thanatos. Porque o acento está no ômicron final. Isso, então Thanatos quer dizer na verdade, pastor, é assim. Dependendo da flexão, o acento pode vir em um lugar diferente. Não é? Mas, em geral, são oxítonas. Então a palavra Thanatos quer dizer separado, separação. É isso. Então, quando a Bíblia está falando, deixe aos mortos sepultar os mortos, Jesus fez um trocadilho ali, dizendo o seguinte, olha, deixa aqueles que já escolheram estar mortos espirituais, cuidarem também dos mortos físicos. E você vem e me segue. Aliás, a Bíblia até diz, Deus é Deus dos vivos e dos mortos, né? Mas tem pessoas que querem e lutam para morrer para Deus, querem separar de Deus. E aí essas pessoas vão viver uma coisa que a Bíblia chama lá na frente de a segunda morte. É, perigosa. Isso você vai aprender. Olha, em breve nós teremos aqui na rádio novidades que você não pode perder, irmãos. Você tem que ficar ligado. Não pode perder, tá ok? Bom, o pessoal disse que a câmera da live estava muito perto, agora acho que está melhor, né? Está melhor. Tenha dó, que eu coloquei aqui pertinho, porque também às vezes o meu convidado fala mais baixo e não sai legal o áudio. Mas aqui o irmão Gessé não... Dizem que ele parece comigo. Vocês acham que ele parece comigo? Tem que fazer uma enquete. Não, mas até assunto de debate. Não, mas assim, parece na atitude. Tá. Alguém me disse aqui, Adriana, quem foi que tá parecendo comigo? Porque ele é calminho como eu, não é? Não é calmo, é justamente. O Anderson pergunta, explique o lava-pés, é uma ordenança? Não, João capítulo 13, Jesus, sabendo que ele iria ser crucificado, ele resolve chamar os seus discípulos e dar um gesto de humildade. E qual é o gesto de humildade? Lavar os pés dos discípulos. Na verdade, aquilo teve um simbolismo muito grande, porque Jesus se colocou numa posição de humildade, de uma pessoa que recebia alguém mais importante do que eles. E isso teve um impacto forte nos discípulos e até na nossa vida, onde quem quer ser o maior, que seja o menor. Humildade e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Digo isso muito, né? Na igreja eu estou sempre dizendo, humildade, caldo de galinha não faz mal para ninguém. Deus resiste ao soberbo, dá graça aos humildes, a humildade chega antes da honra, antes de ser quebrado eleva-se o coração do homem, está escrito. Né? Tem gente que acha que a última bolacha do pacote, irmão, geralmente ela está esfarelada e quebrada, né? Tá certo que não tem a ver com a pergunta, mas aproveitar que isso daí não é a última Coca-Cola no deserto. Geralmente, se você abrir e tomar essa Coca-Cola, vai dar diarreia, não é? Então, não é isso? O Bruno pergunta, os nicolaítas vieram de Nicolau, o que foi separado em Atos 6? Fala um pouquinho o que é nicolaíta. Tá, bom, nas cartas destinadas às igrejas da Ásia, Jesus ele apresentou para algumas elogios e para algumas críticas.
E entre as críticas, a uma delas Jesus disse: tem aí os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Existe um grupo de estudantes da Bíblia que consideram que esse Nicolau é exatamente aquele Nicolau de Atos capítulo 6, prosélito de Antioquia. Quando você lê a lista dos diáconos instituídos, só há destaque para dois: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então eles entendem que esse homem, cujo significado nicolaíta seria conquista do povo, foi um homem que espalhou, se perdeu, né? Um diácono que se perdeu, e acabou espalhando doutrinas que não eram as permissivas. Isso, pregado pelos apóstolos. Não apenas Nicolau ele é citado também a doutrina de Balaão, é citado os que toleravam Jezabel. Então ali haviam várias citações. Esse Nicolau, sim, é associado ao Atos capítulo 6. Tanto Coríntios 5 como Apocalipse condena a tolerância. Condena a tolerância. Permissividade é errado, é pecado, hein, irmãos? Tá bom, vamos continuar. O que seria, o Adriano queria saber o que seria galardão. 30 segundinhos. Galardão é prêmio, ponto. Galardão é prêmio, recompensa. E lá no céu nós receberemos o nosso galardão espiritual. No Tribunal de Cristo. No Bema. Bema, que significa? Bema é um... Que é um tribunal de premiação e não de condenação. Muito bem. É isso aí. Pastor, quem quiser te encontrar, te conhecer, como é que faz? Pode entrar no site www.gceldilon.com.br. É o meu nome, Gceldilon. Se você colocar no Google, você vai ver todas as minhas redes sociais. Mas no site, você tem acesso ao meu canal no YouTube, que é Gceldilon também. Por que você fala YouTube? Porque quem fundou com esse nome, né? Coisa estranha. YouTube. E Instagram também. Você coloca Gceldilon e tem uma página que é Gceldilon Rodrigues no Facebook. É Citroën ou Citroën o carro? É francês, agora tá bom, vai lá. Mas Peugeot tinha Peugeot, né? Então vamos lá. Que Deus abençoe a todos. Fala de novo. Tá. Gceldilon no Instagram, YouTube e Facebook. Você pode me encontrar no meu site. Meu telefone é 11 999 56 1879. Congrego na Igreja do Brasil para Cristo, na rua Guanabara, número 155, no Jardim Planalto, em Arujá, com os pastores queridos Roberto de Lucena, Bernadette de Lucena e o pastor Roberto Carlos Cruvinel. Você acha que às vezes você esquece de mim. E outros servos de Deus que lá estão. Vamos lá. Mas é isso aí, pastora Bernadette. Deus abençoe. Um beijo, viu? Pastor Roberto Lucena, homem de Deus. Logo, logo, ó, grandes novidades também. Olha, o irmão perguntou sobre o livro da Lacuna. Livro da Lacuna. O livro da Lacuna é o plano divino através dos séculos, de Lawrence Olson, muito bom. Recomendo também a leitura do livro do Dr. Dwight Pentecoste, que é o Manual de Escatologia. É fantástico, é muito bom. São livros maravilhosos. Tem várias perguntas aqui que, olha, gente, quem está na live, deixa eu mostrar para vocês, na live. Vou pedir para a Adriana, se ela puder me obsequiar, né, fazer, porque sabe que Lucas 17:30 diz que você tem que fazer mais do que é da obrigação, e o pessoal já faz aqui, mas vou mostrar para ela aqui, ó a quantidade, Adriana, tem como separar, olha a quantidade, pessoal, que está na live, só de perguntas aqui para a gente responder, mas vamos perguntando. Deixa eu dizer, eu vou estar neste domingo, às 9 da manhã, na Cidade Líder, pregando na Igreja Brasil para Cristo, da Cidade Líder, com o pastor Joel. Vou estar ministrando a palavra lá. À noite, se você quiser, inclusive, pastor, quero adquirir um livro seu. Eu tenho os livros lá. À noite, eu estarei lá em Itu, no Brasil para Cristo, do pastor Davi, pregando a palavra de Deus. Né? Circunstancialmente, nesse dia, 2 igrejas do Brasil para Cristo. Em breve nós temos muita novidade para vocês aqui. Você quer me convidar para pregar, dar uma palestra na tua igreja, irmãos? Eu vou dar um telefone, mas não é para me colocar em lista ou fazer pergunta é aqui na rádio. Vou dar um WhatsApp, 11 96766 5787. O WhatsApp também, se quiser convidar o irmão Gessé, qual é o seu? 11 999 56 1879. Não é para mandar pergunta, é para convites. Agora, quer me convidar o pastor Roberto Cruvinel, irmão? Não é?
967665787. Eu vou repetir, palestras, área de interpretação bíblica e outras áreas. 967665787. 967665787. Eu vou colocar esse vídeo no nosso canal. Você pode entrar no canal agora e se inscrever no canal, canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, YouTube mesmo, irmãos. Pastor Roberto Cruvinel, e aciona o sininho lá. Tem irmão que diz que já está lá no Instagram, tudo. Pastor Roberto Cruvinel, porque eu faço uma ediçãozinha, coloco uma aberturinha bonitinha, né? Ficou chique. É muito bonito. Pastor Roberto Cruvinel. Quer me seguir no Instagram? Pelo menos umas 40 pessoas, @Roberto Cruvinel. Meu site tem vários estudos, pastorrobertocruvinel.com.br, e tem todas as minhas redes sociais, pastorrobertocruvinel.com.br. 4 horas, nós temos aqui o programa do pastor, com a segunda edição do Teológico com o pastor Jamierson. O Senhor abençoe, Deus te guarde e fique na paz.